mais uma vez, reunidos unicamente na condição de aprendizes do Evangelho do nosso Mestre. Estamos aqui apostos aos ensinamentos e às energias emanadas da espiritualidade maior, a todos nós aqui que nos colocamos à disposição de reflexões íntimas para que nós consigamos aí carregar todas as nossas dificuldades com bastante maestria e com bastante resignação e perseverança. Nós estamos aqui amplamente pedindo o envolvimento do nosso Mestre e que essa paz e essa luz ela consiga chegar em todos nós através de tranquilidade, através de alegria, através de serenidade, aonde nós conseguiremos o alcance maior das nossas consciências em todos os ensinamentos que o nosso Mestre nos coloca à disposição. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz e muito grato de mais uma vez estarmos reunidos aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho do nosso Mestre. O capítulo que nós estudaremos hoje será o capítulo 97 do livro Fonte Viva, denominado A Palavra da Cruz. Tema interessante, bastante interessante, que nos faz entender o que a cruz significa para todos nós. O que significa carregar a cruz? Somente aqueles que conseguem carregar a sua cruz, eles são salvos? E o que significa nós nos salvarmos? Significa que a salvação é apenas um exercício da fé, uma fé que não é movimentada, uma fé que não tem obras? Simplesmente só acreditar, só confiar, nós vamos conseguir chegar ao ponto de chegada que nós desejamos, nós vamos conseguir almejar a transposição de todos os nossos desafios? Então, com estas indagações, nós damos início aí ao nosso estudo de sábado, que vai ser dividido em duas partes. Uma para a gente entender o que é a simbologia da fé, né? O que significa a cruz, e uma análise do texto evangélico e algumas histórias de cruz aí para a gente poder se sintonizar se nós estamos agindo da maneira correta que Jesus nos indica. Então vamos ao conceito. O que significa cruz no dicionário? Ela vem do latim cruci, que significa aí um antigo instrumento de suplício formado por dois madeiros, um cruzado no outro, um atravessado no outro, e servia aí para que se amarrassem ou se pregassem os homens condenados à morte. Também nós podemos entender como cruz no dicionário, de maneira figurada, como uma aflição, uma pena, um infortúnio. E salvação? Salvação no dicionário vem do latim salvatione, que significa salvar-se, significa se redimir, ou seja, livrar-se do perigo e livrar-se da ruína. Nos textos evangélicos, nós temos a narração do mesmo assunto e da mesma abrangência em Marcos, Lucas, Mateus e João, a seguinte narrativa. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser se salvar a si mesmo, ele se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e amor ao Evangelho, ganhará o reino dos céus. De que adianta o homem ganhar todo o mundo e se perder a si mesmo?
Essas são as palavras de Marcos, Lucas, Mateus e João. Qual é a função simbólica da cruz nas nossas vidas? Nós sabemos aí que essa simbologia ela é praticada desde a antiguidade, né? Nós podemos verificar passagens no Egito, na China, na Grécia, né? Mas a cruz, ela tem um significado muito mais amplo para todos nós, porque ela é um elo de ligação entre a terra e o céu, entre o tempo e o espaço. Denotem que através dela nós também conseguimos aí mostrar os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E ela é o maior símbolo universal, é o mais totalizante dos símbolos, pois ele junta tudo, a terra, o céu, e a cruz é uma simbologia de ponte ou escada para todos nós, para que nós consigamos chegar a Deus. Na tradição cristã, ela simboliza o Cristo crucificado, o Salvador. A cruz também se simboliza como verbo. E existe uma afirmação de que seu seguimento, ou seja, seguir e abraçar a sua cruz, exige de nós, muitas vezes, a negação de nós mesmos. Essa negação, muitas vezes, abrange o desprezo à nossa própria vida, o desprezo ao nosso bem-estar, às nossas posses pessoais. Mas negar-se a si mesmo significa também nos despojarmos de tudo aquilo que nós temos de negativo dentro de nós. Negar-se a nós mesmos significa a vontade de que a nossa roupa, a nossa roupagem espiritual, ela seja modificada. E para que essa roupagem se modifique, nós precisamos ser tocados por tudo aquilo que o nosso Mestre nos ensina. E o Evangelho está aí, aberto para todos nós, para que em cada palavra ele nos toque o coração e nos favoreça a reflexão maior, para que nós tenhamos atitudes melhores. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Coloqueis a Candeia sobre o Alqueire, no item Carregar a Cruz, Jesus diz o seguinte: regozijai-vos quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque por isso sereis recompensados no céu. Como que a gente pode traduzir essas palavras do nosso Mestre? É simples. Jesus nos pede e nos orienta que nós nos sintamos felizes quando os nossos semelhantes, quando aqueles que nos rodeiam, às vezes por sua má vontade e por sua condição de pouco conhecimento e ignorância, faltam com respeito conosco. Nos maltratam, nos magoam, nos fazem sofrer, nos fazem sentir dor. Mas isso acaba nos propiciando o grande exercício de verificação de como se encontra a nossa fé. Como se encontra a sinceridade da nossa fé. Porque todo o mal que nos fazem, eles acabam se transformando em bem para todos nós, se nós soubermos exercitar toda essa recepção do mal em transformação para o bem. Disse Jesus que aquele que quiser me seguir, que carregue cada um a sua cruz. E essa cruz nós temos em nossas vidas por várias funções, várias dificuldades, várias situações aí que muitas vezes nós entendemos como injustas, de que Deus não precisava nos dar tanto sofrimento e tanta dificuldade para que nós cresçamos. Porém, nós espíritas temos o conhecimento de que nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. E aquele que realmente quiser seguir a sua cruz, que quiser carregar a sua cruz, melhor dizendo, vai conseguir aí suportar corajosamente todas as tribulações que a fé lhe suscitará.
tendo então perseverança, tendo coragem, sendo abnegado, porque o homem que serve o mundo, ele vai ter os benefícios do mundo, ele não vai ter os benefícios de Deus. Ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo, às vezes até a vida, como por exemplo, nos testemunhos dos primeiros cristãos que deram a vida em testemunho a Jesus, para o triunfo da verdade eles receberão o prêmio como todos receberam, e nós sabemos de tudo isso através da história. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico, ele nos dá aí uma ótima orientação sobre a nossa cruz. Capítulo 74, mais precisamente. Diz Emmanuel o seguinte: ninguém se queixe inutilmente. Olha, é um grande desafio para todos nós, porque na maioria das vezes nós nos pegando até mesmo em pensamento a queixas e murmúrios dos vários infortúnios do nosso dia a dia. E aí julgamos que muitos deles são improcedentes. Mas na oportunidade que nós temos da reencarnação, nós somos colocados à prova de muitas situações. E sendo colocados à prova, nós temos a oportunidade aí da superação de todos os nossos vícios, de tudo aquilo que nós plantamos indevidamente no passado. Porque Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Emmanuel diz também, no capítulo 74, que a dor, ela é um processo. Todo sofrimento nosso nos educa. A dor, para todos nós, vivendo num planeta de provas e expiações, ela é estímulo para as nossas mais altas realizações em espírito. Nós, sendo criados simples e ignorantes pelo nosso Pai, desenvolvemos dentro de nós a condição do livre-arbítrio e através dele nós escolhemos aquilo que nós julgamos que seja mais importante para o nosso aprendizado. Muitas vezes nós erramos nas nossas escolhas, mas uma coisa é certa: independente do tempo que nós demoramos para chegar até Deus, todos nós chegaremos, porque a perfeição, ela é o nosso fim, é o nosso destino. E todos nós estamos destinados a essa perfeição. Assim, entendendo, nós podemos nos ver aí como caminheiros da evolução, como espíritos em construção, ou caminheiros da redenção que nós temos cada qual, carregando cada um de nós a nossa cruz. Alguns de nós almejam, outros de nós devem, mas para realizar ou ressarcir as dívidas, a vida sempre nos pede um preço. Ninguém de nós conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Nós aí temos vários desafios em nossas vidas. Muitas vezes nós traçamos mais desafios materiais pelo momento em que vivemos e nos esquecemos muitas vezes dos nossos desafios espirituais. Enquanto todos nós não adquirirmos a consciência da nossa própria responsabilidade, nós continuaremos vivendo como homens à feição de semi-irracionais, amontoando problemas sobre as nossas costas, sobre a nossa cabeça. Mas não é isso que a situação atual nos pede. O momento agora é um momento de grande atenção. O momento agora nos pede uma responsabilidade da consciência que implica que nós melhoremos o nosso conhecimento, absorvendo todos os ensinamentos do Evangelho, que nós entendamos o que é a sobrevivência espiritual, já que nós somos
filhos da criação, e a nossa vida, ela não se realiza dentro do planeta Terra. A nossa vida se realiza na pátria espiritual. Aqui nós vivemos apenas um estágio de aprendizado. E vivendo esse estágio de aprendizado aqui no nosso planeta, nós temos aí a chance de corrigirmos muitas das nossas falhas através de atitudes certas, praticando os ensinos de Jesus, não desanimando nunca, porque nós somos cheios de defeitos, e principalmente deixando de agir apenas pelo intuito individual, pelo intuito particular. É importante que nós conquistemos o senso da coletividade. Assim, nós acabaremos tendo foco na salvação do nosso próprio espírito, porque nós estaremos cada vez mais próximos do nosso Mestre Jesus. Perdão, caí aqui. Entretanto, muitas pessoas, elas acabam não dando muito foco às necessidades do espírito, mas em algum momento isso vai chegar em seu coração. Em algum dado momento, a dor, ela vai ser tão forte que o espírito vai necessitar da busca da sua paz íntima. E para se conquistar a paz íntima, é necessário que nós reconheçamos a cruz que nós temos que carregar. Só através do calvário íntimo de cada um, como o nosso Mestre Jesus o fez, nós conseguiremos transpor todas as nossas barreiras. Assim, nesse desafio, estamos todos juntos, encarnados e desencarnados, todos unidos no mesmo impositivo de progresso e de resgate. Na nossa vida, nós temos aí várias dificuldades materiais, várias dificuldades espirituais. Temos a dificuldade orgânica, dificuldade física. Temos a condição social, que é a divergência entre riqueza e pobreza. Temos aí as dificuldades familiares, de pais, irmãos, filhos e coligados da nossa família. Temos no plano espiritual a dificuldade de nós lidarmos conosco mesmo com as nossas vergonhas, com as nossas dívidas não compensadas, com os nossos erros não diluídos, com a nossa dificuldade de reconciliação com a nossa própria culpa. Mas é importante que tenhamos todos a coragem precisa de seguir o Senhor em nossa vontade. A vontade, ela impera muito em todos nós neste momento. Para que nós consigamos a paz íntima e carreguemos a nossa cruz, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ser fortes e entendermos que cada problema que nos assola é degrau de escada para a nossa condição evolutiva melhor e maior. Para isso, nós temos que nos dispor do nosso egoísmo, nós temos que tomar a nossa cruz nos braços e seguirmos adiante. Eu tenho um exemplo muito lindo de Humberto de Campos no livro Boa Nova, que fala um exemplo edificante de Joana de Cusa, que conseguiu carregar a sua cruz pela sugestão dada pelo nosso próprio Mestre Jesus a ela. A história é a seguinte: Joana, ela era uma mulher de muitas posses, ela vivia em Cafarnaum, né? E tinha aí uma grande condição social, né? Tinha várias servas, várias pessoas que a acudiam, que a tratavam. Então, ela era altamente colocada naquela época, na sociedade da época do nosso Cristo. Porém, Joana era uma mulher simples
E atraída pelo verbo eloquente do nosso mestre, ela passou a segui-lo. Com muita nobreza de caráter, Joana, quando se misturava ao povo, ela se vestia de forma simples para que ela não pudesse ser notada ou destacada perante os outros, né? Mas ela trazia por dentro muitos dissabores, muitas dores, muitos sofrimentos, e tinha o enorme desejo de conquistar essa paz íntima que nós falamos aqui anteriormente. E para que se conquistasse essa paz íntima, ela resolveu conversar com o nosso Mestre Jesus. Porque ela tinha muitas dificuldades com a profissão do seu marido, que ele era um intendente de Cusa, trabalhava para Herodes, e era um homem que se encontrava vivendo para o mundo e pelo mundo. Horas ele servia a Deus, ora ele servia aos deuses, então ele não tinha um foco na sua vivência espiritual e na sua vida futura. Então, mesmo assim, Joana tentou expor ao seu marido todas as novidades da crença que ela estava adquirindo, mas em nenhum momento ele a ouvia, em nenhum momento ele a entendia. Nessa hora ele estava cego, não conseguia enxergar e não conseguia ouvir porque estava surdo. E aí, Joana, procurando Jesus, expôs tudo aquilo que ela queria, e Jesus, a ouvindo, calmamente ponderou. Vou ler para vocês. Joana, só há um Deus que é nosso Pai e só existe uma fé para as nossas relações, o seu amor. Todos os templos da terra, eles são de pedra, e eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Por fim, Jesus lhe recomenda que ela volte ao lar e que ela ame o seu marido. Na verdade, Joana, naquele momento, ela queria ouvir de Jesus assim: saia dali, se livre disso, essa cruz não é sua. Mas Jesus a alerta e diz: Joana, vai, filha, ser fiel. E essas palavras, elas ficariam marcadas em seu pensamento, em seu consciente, que ela nunca mais esqueceria. Joana de Cusa, então, voltou ao seu lar. Ela transformou todas as suas dores em hinos de triunfo silencioso. Sofreu em silêncio e conseguiu aí transpor as dificuldades carregando a sua cruz, aceitando a essa oportunidade de dor para o seu crescimento maior. Procurou esquecer então as características más do seu marido, evidenciando apenas as boas. Joana foi indulgente com seu próximo. Acabou tendo 2 filhos e, no futuro, o marido sofreu perseguições políticas e reveses de todo tipo que acabaram abatendo emocionalmente de uma forma que ele perdeu toda a riqueza, empobreceu, amargurou-se, ficou doente e acabou morrendo. Aí o sacrifício de Joana aumenta, porque apesar de tudo que ela suportara, ela viu-se de braços com as dificuldades mais angustiantes. Acabou perdendo a sua posição social, teve que buscar emprego e trabalho, e conseguiu aí um trabalho de cuidar dos filhos de outras mulheres, sempre com a sua fidelidade maior ao nosso Mestre Jesus. Lembrando principalmente que Jesus também havia trabalhado na modelagem de madeira na sua carpintaria simples. Sim, o nosso Divino Mestre também trabalhou. Por que Joana não trabalharia? Passando-se os anos, em meados de 54 a 68, quando Roma era governada por Nero, um grande imperador e um imperador que causou muitos males à humanidade, Joana já de cabelos nevados,
mas ainda seguindo a fidelidade a Jesus, ela foi presa com mais de 500 cristãos e foi levada ao poste do martírio. O imperador Nero, ele assassinou quase 300.000 cristãos. E aí, Joana e seu filho, já no poste do martírio, escuta a voz do seu filho gritando: Mãe, repudia a Jesus. Não vês, mãe, que nós perdemos? Abjura, renuncia publicamente a sua crença. Faça isso por mim, eu não quero morrer. Imediatamente, na cabeça de Joana, passa-se toda a sua vida, tudo aquilo que ela já havia passado, toda a sua juventude, o seu casamento, os dissabores, as alegrias, as lutas, a viuvez dela. Passou pela sua mente as necessidades mais duras. Assim, por consequência, ela acaba lembrando-se de Maria, mãe de Jesus, e do sofrimento que Maria teve assistindo por horas o suplício do nosso Mestre na cruz. E por fim ela se lembra das últimas palavras de Jesus na conversa que teve com ela e na despedida, dizendo: vai, filha, sê fiel. Assim, ela pede ao filho que o filho se cale, conclamando mais uma vez a sua fidelidade a Deus. Quando as labaredas começam a lamber o seu corpo, ela abafa no peito todos os seus gemidos. Aí um dos verdugos se aproxima dela e pergunta, ironicamente: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E a resposta de Joana de Cusa se deu, corajosa, através de um murmúrio. Joana responde: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E sentindo, depois dessa resposta, uma mão suave a lhe tocar os ombros, ela escutou a voz inconfundível do Divino Pastor dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Triunfante, Joana transpôs o pórtico da morte para adentrar a verdadeira vida. Desculpem, mas eu me emociono muito com todos esses exemplos. Nós temos aí uma infinidade de histórias da humanidade onde nós podemos nos basear aí em grandes enfrentamentos de coragem e resignação, e todos os finais foram felizes àqueles que resolveram abraçar a sua cruz e acompanhar o nosso Mestre Jesus. Lucas, em 18:11, nos diz: orar sempre, nunca desfalecer. Emmanuel nos orienta que nós nunca permitamos que os nossos problemas externos, inclusive os problemas do nosso próprio corpo, não nos inabilitem para o serviço da nossa iluminação. Enquanto nós nos encontrarmos no plano do exercício, nas vidas corpóreas, nós sempre seremos defrontados pela dificuldade e pela dor. Sempre a lição dada é caminho para novas lições. Veja, por exemplo, a lição dada de Joana de Cusa, a orientação que Jesus deu a ela. Porque Jesus não nos ordena, Jesus nos orienta. Vai da necessidade de cada um de nós, da vontade de cada um de nós, em transpor todas essas dificuldades e os desafios e chegarmos cada vez mais próximos de Deus. E a gente sabe que para chegarmos a Deus, nós temos que transpor o nosso Calvário carregando a nossa cruz. Portanto, Emmanuel diz que é importante que nos enchamos de calma e bom ânimo em todas as nossas situações. Porque nós fomos colocados entre 1000 obstáculos de natureza estranha. Mas
todos eles são obstáculos para vencermos as nossas inibições externas e superarmos as nossas limitações. Enquanto todos nós não nos adaptarmos à oferta que a espiritualidade maior nos dá, dessa nova luz, desse novo despertar de nossos raciocínios, nós respiraremos ainda o ar ruim, o ar impuro, e ficaremos cercados de lágrimas inquietantes, nos sentindo pesados, nos sentindo escuros. Eu pude entender que o momento é agora. E todos nós temos condição dessa mudança. Para isso, é necessário que nós perdoemos, que nós auxiliemos sempre a todos aqueles que nos rodeiam, a fim de que nós não percamos a gloriosa oportunidade do nosso crescimento espiritual. Quantas coisas a gente deixa de lado, e essas coisas podem ser mais importantes do que aquelas que nós entendemos que sejam. Eu gostaria de ler na íntegra o capítulo do Emmanuel, Palavra da Cruz, para que a gente consiga finalizar aqui o nosso estudo de hoje. Eu espero que, de alguma forma, tudo isso que foi dito possa ter alcançado o coração de vocês e possa ter alcançado as vossas mentes em algum entendimento melhor e maior, como eu também tenho conseguido. Então vamos lá. A mensagem da cruz, ela é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirólogio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Jesus, na cruz, sofreu o abandono dos mais amados, teve sede angustiosa, uma capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressa a sua humilhação plena. Sarcasmo e ridículo foi colocado entre os ladrões. Uma derrota sem defensiva. Jesus teve uma morte infamante. Mas o Cristo nos ensina da seguinte forma, usando o fracasso aparente para nos ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá a Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas de baixo teor espiritual não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para seu Pai na glória oculta da crucificação. Lembremos-nos de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do nosso Mestre.
Onde estão, por exemplo, os homens do Sinédrio que condenaram a Jesus, os romanos vaidosos e dominadores? Onde estão os verdugos da Boa Nova nascente e os guerreiros que fizeram correr aí em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde estão, por exemplo, as trevas da Idade Média? Onde estão os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram a muitos em nome do exército do benfeitor? Todos foram vencidos pelo tempo aos despenhadeiros de cinza e acabaram se fortalecendo e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece em suas almas gloriosas. Centralizemos, meus amigos, todos os nossos esforços a ajudar ao bem comum, cada um seguindo a sua cruz, e através dela encontraremos a nossa ressurreição divina. Importa sempre que oremos, que trabalhemos, que servimos, amando e nunca desfalecendo. Uma ótima semana a vocês, que Jesus vos abençoe e que a paz do nosso Mestre esteja presente em todos os seus dias. Fiquem todos em Deus. Muito obrigado.